Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, motivo de muita honra, alegria de mais uma vez estar na casa do Senhor para falar do seu amor e das suas misericórdias que têm se estendido sobre nós dia após dia. Eu peço que os irmãos ainda de pé abram no livro do Antigo Testamento, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel, aleluias. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Eterno: e foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Vou repetir mais uma vez. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco mais uma vez essa noite, em nome de Jesus. Soberano Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de poder estarmos na tua casa, Deus, para falar do teu amor, contemplarmos, Senhor, ó Deus, a tua soberania e os teus desígnios, ó Deus. Que a manifestação nessa noite não venha a ser diferente, Pai, pois a tua palavra diz que aonde há 2 ou 3 ou mais reunidos em teu nome, ali tu estarás, ó Deus, e nós cremos que o Senhor já se faz presente no nosso meio, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa trazer cura no coração daqueles que estão aflitos essa noite, pessoas, homens, mulheres, ó Deus, que têm traumas existenciais, ó Pai, e necessitam nessa noite, Deus, de um desvencilhamento, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, ó Deus, que a tua palavra venha gerar frutos nos corações das que estão aqui essa noite, Deus. Que as pessoas que estão aqui, ó Deus, possam sair daqui diferente da maneira que elas entraram, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que a tua palavra, Senhor, ó Deus, possa alcançar aqueles que estão, ó Pai, com as mentes aprisionadas, cativas, ó Deus, em contextos de opressão, ó Pai, em contextos de engano, ó Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, que todo tipo de espírito de mentira, de engano, Senhor, ó Pai, transvestido de luz, ó Deus, possa ser extirpado do nosso meio, ó Deus. Em nome de Jesus, conceda a revelação do alto, ó Deus, conceda a inspiração, instrumentalização, ó Deus, que possamos, ó Pai, mais uma vez sairmos daqui revigorados, ó Deus, e voando na presença do teu Espírito, ó Deus. Assim nós terminamos, iniciamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Sentem dando glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, com base no texto que nós acabamos de fazer menção, eu trago como tema: hoje eu sei porque eu tive dores. Olhando esse texto aqui, nós podemos ver que é um texto meio complexo. O livro de Crônicas é um livro meio complexo, no qual o autor, ele teve como a finalidade de colocar em ordem todas as casas paternais, todo o contexto genealógico, né? O intuito, então, do cronista relatar todas as casas paternais era fazer com aqueles homens e mulheres que estavam aprisionados dentro do período do regime babilônico, pudessem se lembrar da aliança do Deus de Israel para com o teu povo. E por esse fato, o cronista, ele então vai colocar toda a casa genealógica, fazendo citações desde a casa de Adão até a casa de Davi, para ali que aqueles que nasceram dentro do contexto babilônico tivessem então o entendimento da sua ancestralidade e assim retornar também o intuito também do livro de Crônicas era fazer com que a adoração, o culto a Deus pudesse ali ser resgatado. Louvado seja Deus. Se nós olharmos ali de uma forma mais sucinta, nós vemos que em Neemias capítulo 8,
Quando aquele povo vai retornar após o cativeiro babilônico, a primeira coisa que eles fazem é edificar os muros. Muros ali fala de proteção, muro ali fala de segurança. E interessante que no capítulo 8, Esdras, aleluia, ele vai então começar a fazer citações a respeito da lei mosaica. E naquele momento ali no qual Esdras estava no centro, na praça central, muitas pessoas se comoveram, começaram ali a haver um grande aquebrantamento, e o nome do Senhor naquela ocasião ali foi exaltado. Louvado seja Deus. Se nós olharmos o texto aqui, nós vemos que a palavra Jabes, ela conota de aflição, de angústia, ela conota de dores, frustrações. Quando eu olho esse texto aqui, eu fiquei meditando e pensando o porquê uma criança poderia estar gerando dores à sua mãe. Se nós olharmos dentro daquilo que se arremete ao momento gestacional, nós sabemos que há cuidados, há de haver um certo zelo, porque todo o estresse ali que é recebido por parte da mãe, muitas vezes também é transferido para a criança, e ali posteriormente gerando traumas e dores, no momento talvez ali de estar gerando a criança após o momento gestacional. Mas nós vemos aqui que a Bíblia relata que Jabes foi o mais ilustre. A Bíblia ela vai relatar que Jabes, a palavra ilustre quer dizer honra, quer dizer respeito. E o interessante é que aqui o livro ele vai citar que Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Nós olhando aqui, nós podemos ver como que uma pessoa criada, gerada em meio às dores, pode se tornar uma pessoa ilustre. Segundo a cultura judaica, o nome, quando as mães, ela se arremetia o nome nas crianças, muitas vezes tinha uma certa simbologia, tinha uma certa, vamos dizer ali, uma tradução ali, glória a Deus, e muitas vezes as mães colocavam o nome de uma maneira para que pudesse homenagear talvez os pais, os avós, mas muitas vezes esse nome também era dado mediante as circunstâncias no qual eles estavam vivendo no meio do período. Se nós pegarmos na Bíblia, nós podemos pegar o exemplo de Davi. Davi quer dizer amado, o amado. Se nós pegarmos na Bíblia, tem um significado da palavra, do nome Zadok, que significa aquele que é justo. Se nós pegarmos na Bíblia, tem o nome, o significado da palavra Salomão, que é a paz. E Natã também nós podemos ver, trazendo a tradução para os originais, chamamos também de doador. Só que Jabes, ele é conhecido como aquele que gerou dores. Talvez eu, na minha mente ali de pregador, eu consigo imaginar ali que naquele momento gestacional, por conta da situação no qual ela estava sendo introduzida, lembrando que nós estamos falando de um cativeiro babilônico, talvez Jabes foi gerado dentro do cativeiro babilônico, e por essa situação nós podemos entender que talvez o fruto dessa gestação, dessa criança ali, talvez sendo gerada ali, poderia ter sido fruto de uma gestação indevida, de uma gestação indevida. Talvez ali nós podemos entender que aquilo que gerou dor à sua mãe foi por conta talvez de um relacionamento abusivo, talvez um relacionamento ali opressivo, e por conta da situação vivenciada pela sua mãe, ela encontra na criança como uma válvula de escape para ali colocar, imputar sobre a criança uma dor ali, um sentimento de culpa que não fora na verdade gerada por ele, mas mediante as circunstâncias no qual esta mãe estava vivendo. Se nós pegarmos como exemplo nos dias de hoje, nós podemos ver que há muitas famílias que são disfuncionais. Nós podemos ver que muitas famílias, aleluia, sofrem com problemas de cunho paterno, materno, e muitas vezes esses traumas ali ocasionam dores inestimáveis. Se nós olharmos para os dias de hoje, nós podemos ver que muitas crianças sofrem abuso dentro das suas casas por conta de pais, mães opressoras. Nós podemos ver que o relacionamento abusivo ali traz crime doméstico, glória a Deus. E muitas crianças sofrem, aleluia, por conta de uma situação que não foi ocasionada por ela. E por isso que nós vemos crianças em orfanato, por isso que nós vemos
crianças sendo molestadas, por isso que nós vemos crianças ali sofrendo crimes domésticos, sendo escravizadas. O que eu quero passar para os irmãos essa noite, que no nosso meio sempre há pessoas que sofreram por algum período da vida, momentos disfuncionais. Há pessoas no nosso meio que talvez sofreram abuso dentro das suas casas, talvez foram reconhecidos por dores que no caso não foram ocasionadas por elas, e você talvez tenha se perguntado nessa noite, o porquê de eu sofrer tanta dor dentro da minha casa, o porquê foi gerado tanta dor por parte da minha mãe, porquê foi gerado tanta dor por parte do meu pai. Mas eu quero me dizer uma coisa nesta noite, aleluia, que por mais que você tenha sido gerado dentro desse contexto opressivo, por mais que você tenha sido gerado dentro desse contexto de horror, por mais que você tenha sido esquecido pela sua mãe, pelo seu pai, talvez você não tenha recebido o amor do pai da maneira que deveria, talvez você não tenha recebido, glória a Deus, amor por parte da sua mãe, e isso gerou abandono, gerou um sentimento de trauma existencial. Mas uma coisa é certa, por mais que o homem engane, por mais que o homem minta, por mais que o homem te abandone, o Senhor, o teu Deus de Israel, jamais se esquecerá de você. Glória a Deus. Sabe por quê? Jamais Deus se esquecerá de você, porque em Jeremias capítulo 1, versículo 5, a Bíblia vai dizer que antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que tu saísse da madre da tua mãe, eu te consagrei. Antes que você fosse consagrado, eu te constituí como profeta às nações. Talvez lá fora você é conhecido como aquele que gera dor, talvez você lá fora é conhecido como aquele que gera vergonha, talvez você é conhecido aqui, lá fora como maconheiro, como um ex-presidiário, mas aqui dentro desta casa você é conhecido como profeta, aleluia. E se você crê e recebe essa palavra, glorifica Ele, exalta o nome dEle, porque Deus é verdadeiro, aleluia. Jabes o ilustre, gerado em meio às dores. Interessante que quando Jabes ele é apresentado aqui na narrativa bíblica, o autor ele faz questão de apresentar ele não por aquilo que ele gerou, mas por aquilo que ele se tornou. Porque é natural muitas vezes nós sermos lembrados por aquilo que nós vivemos lá atrás. Muitas vezes as pessoas fazem questão não de apontar aquilo que nós somos no hoje, mas naquilo que nós geramos no ontem. E muitas vezes esse sentimento de pessoas negativas soa como resposta negativa. Porque pessoas gostam de nos definir com aquilo que nós fizemos lá atrás. Há pessoas no nosso meio que foram traficantes. Há pessoas no nosso meio que tiveram uma vida errônea. Há pessoas no nosso meio, aleluia, que foram gerados dentro de contextos desprezíveis. E por conta disso, as pessoas no nosso hoje, na nossa atualidade, no nosso real momento, muitas vezes quer descaracterizar aquilo que nós nos tornamos, trazendo à tona o passado, fazendo com que nós não vivemos o presente, muitas vezes nós abrindo mão do futuro, glória a Deus. Mas isso são pessoas que muitas vezes não conhecem a nossa história, são pessoas que não conhecem a nossa trajetória, são pessoas que até conhecem a nossa trajetória, mas acabam desmerecendo as nossas conquistas, muitas vezes desmerecem o nosso ministério por conta daquilo que nós éramos, muitas vezes desmerece o nosso chamado por conta daquilo que nós representávamos no passado. Certa feita em Lucas capítulo 13, versículo 31, a Bíblia vai relatar então que Jesus ele vai fugir de Jerusalém. Herodes Antipas, que era o governador ali, o ditador da época, vai promover uma grande perseguição contra Jesus. E a Bíblia vai falar ali que naquele momento Jesus ele vai embora, ele vai fugir. Só que posteriormente a Bíblia nos relata que Jesus retorna no lugar onde ele foi perseguido, glória a Deus.
Jesus retornou ao lugar que ele foi perseguido. Jesus não abriu mão da sua missão. Jesus ali naquele momento ali, ele não abriu mão do seu propósito. Tanto que a Bíblia fala que quando Jesus colocou os pés dentro de Jerusalém, alguns religiosos da época, alguns fariseus da época, pediram para que Jesus se retirasse de Israel, porque Herodes queria matá-lo ele. E a Bíblia vai falar que em contrapartida, como resposta, Jesus vai se dirigir de uma forma sarcástica aos fariseus, mandando enviar um recado para Herodes. E o contexto bíblico vai falar que Jesus conota Herodes como uma raposa. O que Jesus estava querendo comparar, quando chama Herodes de raposa, ele estava querendo comparar Herodes como um animal selvagem, como um homem desprezível, como um homem que é incutido sobre ele grande feracidade. E naquele momento ali que Jesus ali respostar para Herodes, acerca daquilo que os fariseus haviam falado. Interessante que Jesus vai relatar não aquilo que ele fez lá atrás, mas aquilo que ele estava fazendo no hoje, glória a Deus. Jesus, quando ele vai respostar, a Bíblia vai falar que Jesus vai falar: eu não vou embora, porque eu sou aquele que expulsa demônios hoje, eu sou aquele que cura enfermos amanhã, e no terceiro dia eu cumprirei o meu propósito. Se nós olharmos então, Jesus não vai dar conotação para o passado, Jesus vai dar conotação para o presente e para o futuro. Talvez você está se perguntando: Ronan, eu não entendi o que você está falando. Glória a Deus, que independente daquilo que você fez lá atrás, o que importa para Jesus é o seu caminhar hoje. Independente daquilo que você fez lá atrás, no futuro, o importante para Jesus é o seu caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Eu vou repetir para que você venha dar glória. Jesus não está preocupado se você foi ladrão, Jesus não está preocupado se você foi maconheiro, Jesus não está preocupado se você foi prostituto, se foi prostituta. O importante para Jesus é aquilo que você é hoje, o importante para Jesus é aquilo que você é amanhã. Porque apesar dos poréns da vida, o importante para Jesus não foi seu caminhar ontem, mas é o seu caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. É o seu caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, glória a Deus. Aleluia. Nós vemos então que o contexto bíblico vai expressar, no versículo que nós acabamos de ler, vai expressar aquele que gera dores. O que seria então o sentimento de dor? Segundo os psicanalistas, a psicanálise diz que a dor é um sofrimento, são sensações das quais muitas vezes o ser humano tenta fugir. A dor muitas vezes é a expressão ruidosa de que o nosso corpo está anormal, de que algo está acontecendo de uma forma anormal. E muitas vezes quando o nosso corpo está fora da nossa normalidade, ele é apontado com uma dor de cabeça, ele sinaliza com uma febre, ele sinaliza com dores no corpo. E se nós olharmos dentro do contexto da Bíblia, Mateus capítulo 26, versículo 39, assim como Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesus também sofreu esse contexto de dor. Jesus também sofreu esse contexto de sofrimento. Tanto que a Bíblia vai nos relatar que quando Jesus vai até o Getsemane, que é o lugar ali conhecido como lugar da prensa, a palavra ali, Getsemane, ali significa lugar da prensa, era um local onde ali haviam cultivadores de azeitona. E naquele local ali, os cultivadores de azeitona, eles prensavam as azeitonas para que ali pudesse extrair o azeite, glória a Deus. Jesus foi levado então para o Getsemane, para ser prensado. Jesus ali, no momento da expressão dor ali, quando Jesus está no Getsemane, aquilo ali quer expressar dor. Quando Jesus fala para Deus: Deus, afasta de mim esse cálice. Jesus naquele momento ele está expressando dor.
Jesus, naquele momento ali de angústia, ele está expressando dor. Naquele momento que Jesus ali está em agonia, é também a expressão de dor, glória a Deus. Jesus ali estava com um abalo psicológico e emocional de uma forma grandiosa, glória a Deus. Mas naquele momento ali, Jesus estava se confirmando na vida de Jesus, aquilo que está em Romanos 8:18, porque apesar das dores vivenciadas por Jesus, naquele momento estava se cumprindo aquilo que está escrito em Romanos 8:18, que diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se pode comparar com a glória que há de se revelar. Talvez o seu momento hoje seja de dor, talvez o seu momento de hoje seja de sofrimento, talvez o seu momento de hoje seja de agonia, porque as coisas não estão dando certo, porque o casamento está degringolando, porque seu filho ali talvez não está gerando uma expectativa no qual você gostaria que fosse gerado. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Aleluia. Mas nesse texto aqui nós podemos ver que a palavra Jabes tem duas características, duas identidades. Uma identidade é no mundo natural, e a outra identidade é no mundo espiritual. Sabemos nós que, para que possamos ser registrados, a identidade, o RG, ele vai nos trazer identificações daquilo que nós éramos no passado e do nosso momento atual, que é o presente. Isso é a identidade no mundo natural. Mas a identidade no mundo espiritual, ele vai trazer informações daquilo que eu fui, daquilo que eu sou e daquilo que eu serei, glória a Deus. A identidade espiritual vai trazer informações daquilo que você foi lá atrás, daquilo que você é hoje e daquilo que você será amanhã. Espera aí que eu vou te mostrar na Bíblia. Juízes capítulo 11. A Bíblia vai relatar ali a história de Jefté, que foi gerado dentro de um contexto desprezível. Ele foi gerado dentro de um adultério, de uma prostituição. O gerar ali, naquele momento ali, fala do passado. Quando Jefté vai ser gerado dentro de um contexto de adultério, ele está se referindo ao passado. Mas posteriormente Jefté nasce. Jefté chega numa certa idade, fica jovem, cresce. E posteriormente, o atual momento no qual Jefté estava vivendo, quando ele teve ali um discernimento e consciência, ele já não era mais o filho do relacionamento adulto. Ele, naquele momento ali, ele já era filho da prostituta, era o presente dele. A ponto das pessoas, os próprios entes familiares, descaracterizar a identidade paterna de Jefté. A ponto dele ser levado para Tob, para ser rejeitado, para ser humilhado, para ser ali execrado, aleluia. A Bíblia vai falar que Jefté, ele era fruto de um relacionamento extraconjugal, se tornou filho de uma prostituta, mas posteriormente, na identidade natural, ele se tornou juiz, glória a Deus. O que te define não é o passado, aleluia. O que te define é o seu presente e aquilo que você será no amanhã. Espera aí que tem mais Bíblia. Josué capítulo 2, a Bíblia vai nos relatar a história de Raabe, que era uma prostituta. Talvez o fruto da sua prostituição foi por conta de uma disfunção dentro de casa familiar. Ou seja, o fruto da disfunção familiar está retratando no passado. E então, posteriormente, aquilo que ela fez como profissão dela se tornou o presente, que era a prostituta. Ela viveu no passado, fruto de uma disfunção familiar. Ela viveu no presente, fruto de uma prostituição, mas posteriormente a Bíblia vai relatar que Raabe, dentro da identidade espiritual, ela já não era mais fruto de uma prostituição, ela era uma heroína, glória a Deus. O que eu quero te dizer esta noite, que por mais que lá fora te identifique
identificam por aquilo que você era, por aquilo que você foi, por aquilo que talvez você tenha gerado, glória a Deus. A partir de hoje, Deus manda te revelar que vão ter que respeitar a tua história, independente se foi prostituta, independente se foi rejeitado, independente se você não sabe falar, independente se você não sabe se expressar. A partir de hoje vão ter que respeitar a tua história, porque a sua identidade não está naquilo que as pessoas falam, a sua identidade está naquilo que Deus fala a seu respeito. O mundo te chama de prostituta, mas o céu te chama de profeta, aleluia. O céu te chama de profeta, aleluia. Agora eu te pergunto, agora você entende o porquê você sente dores hoje? Agora você entende o porquê você sentiu dores lá atrás? Glória a Deus. É a prensa de Deus fazendo com que você sinta agonia, a mesma agonia que Jesus sentiu no Getsemane. É a prensa de Deus extraindo aquilo que você tem de melhor, que é equilíbrio, que é resiliência, que é flexibilidade, glória a Deus. Porque para Deus não importa aquilo que você era, o importa é aquilo que você é hoje e o que você será amanhã, glória a Deus. Já está acabando o horário, eu peço para que os irmãos fiquem de pé, por gentileza. Até ontem, Jabes causava dores assim como você causava. Talvez você gerou dores para tua mãe por conta de amizades. Talvez você gerou dores para seu cônjuge por conta de escolhas erradas. Talvez você é conhecido como aquele que causava dor. Glória a Deus. Mas até ontem o seu contexto era daquele que causava dor. Mas o seu contexto de hoje, aleluia, é ilustre, aleluia. As dores que estão sendo geradas sobre a sua vida, foi para gerar o ilustre dentro da sua casa, glória a Deus. As dores que você tem gerado na tua vida, acerca da caminhada, foi para gerar honra dentro da tua casa. As dores no qual você estava talvez intrinsecamente ligada, é para que viesse gerar respeito dentro da tua casa. As pessoas não vão te conhecer mais por aquilo que você era. As pessoas vão a partir de hoje reconhecer por aquilo que você é hoje, aleluia. Porque o teu passado não te representa, mas o teu presente, o teu futuro te chamará de ilustre. E se você crê nessa palavra, glorifique e a exalte o eterno Santo de Israel. Glória a Deus. Apocalipse 21, 5 diz: Deus fará todas as coisas. Deus fará nova todas as coisas, glória a Deus. É tudo novo, é vinho novo. O teu passado já não te representa, louvado seja Deus. O teu passado não é mais passado de dores. Você um dia causou dor, mas as dores que talvez foram causadas e geradas através de você, foram para gerar o ilustre dentro da tua casa. E eu finalizo com um texto que eu achei muito interessante, que é dita pelo Santo Agostinho, onde no qual ele diz que Deus só permite o mal que Ele é capaz de transformar no bem. O mal vivido está gerando o bem para você. O mal vivido no passado está gerando o ilustre para você. Glória a Deus. Eu peço que os irmãos comecem a orar, esquecendo de tudo aquilo que foi gerado no passado, lembrando que o importante para Cristo é o seu caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Por mais que lá fora as pessoas digam que não tem mais jeito, por mais que você seja conhecido como o causador de dores, aleluias,
O importante para Jesus é seu caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Tenha constância, meus irmãos. Teu passado não te definirá, mas sim teu presente e teu futuro. Louvado seja Deus. E eu passo a palavra para o pastor e agradeço desde já a oportunidade, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos, glória a Deus. Deus seja louvado, né? Amém? Amém. O Ronan falando sobre identidade e sofrimento, me veio à mente o texto de João, capítulo 1. Projeta para mim o verso de número 23, painel. Eu não vou repregar não, mas é para complementar tudo aquilo que o Ronan disse, que eu acho que faz todo sentido, daquilo que ele disse, daquilo que eu quero extrair desse texto para a gente fazer uma fusão. Olha que interessante esse texto, verso de número 23, João 1, verso de número 23. O capítulo está certo, falta o verso. Ele falava de identidade e ele também adicionou a questão da identidade, o sofrimento. Como que a gente faz para resolver essa equação? Veja bem, todos nós carregamos identidade construída ou disfuncional ou nebulosa. Carregamos uma identidade ou nos dada, ou nos imputada, ou nos revelada por Deus. A identidade por Deus é sempre revelada a partir da palavra de Deus. E nós também temos uma história, e essa história fala das dores, das alegrias, de tudo que vivemos. Então todos nós carregamos sofrimento e carregamos também identidade. Amém? Até aqui? Então, partindo do pressuposto, tudo aquilo que o Ronan já disse, né? Como resolver essa equação? Primeiro, a gente precisa saber quem somos. E só há uma maneira de você saber quem você é: quando você sabe quem Deus é. Eu não me aproximo de Deus apenas para conhecer Deus, mas para me conhecer. Amém ou não amém? Porque na medida em que você conhece Deus, você se conhece. Porque Deus nós nunca o conheceremos. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz, Paulo apóstolo, que em partes conhecemos, em partes profetizamos. O dia que você conhecer a Deus, ele deixou de ser Deus. Você vai passar a eternidade ao lado dele, você não vai conhecê-lo. Por quê? Porque ele é tão grande, que não caberá nunca no nosso HD a sua grandeza. Amém ou não amém? Dito isso, o que nos faz aproximar-se de Deus e o que torna saudável a nossa aproximação de Deus, sobretudo, é que nós passamos a nos conhecer, na medida em que Ele nos conhece. Porque Deus te conhece ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, o problema não é o que Deus não sabe, é o que eu não sei daquilo que Ele já sabe. Porque na medida em que eu vou sabendo daquilo que Deus sabe a meu respeito, eu vou sarando áreas da minha vida e da minha história. E eu vou me encontrando com uma identidade que já é minha. Está em Efésios capítulo 1, não dá para abrir os textos. Que já é minha desde a fundação do mundo. Veja o verso número 23, eu encerro, para não repregar. Até porque foi muito precioso tudo que foi dito. Olha o texto: eu sou a voz do que clama no deserto. Essa é a Almeida. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Na minha tradução está assim, ó: e respondeu as palavras segundo as palavras do profeta Isaías. Alguém chegou para João e perguntou: ó, quem é você? Você é profeta? Você é Elias? Você é o Cristo? Quem você é, meu mano? Quem você é, homem? O varão, o macho, o irmão, o vaso? Quem você é? Aí o João, o Batista, primo de Jesus, vai dizer, ó: eu sou. E aí ele vai responder de acordo com a Bíblia. Ele vai dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. E João respondeu segundo as palavras do profeta Isaías. Sabe o que João estava dizendo? Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou há 700 anos antes de eu nascer. Eu sei que demorou para pegar. Ele estava dizendo assim, ó: eu estou tão bem resolvido que comendo gafanhoto e mel e vestindo o que eu estou vestindo, eu estou feliz demais da conta.
Mas João, você está no deserto, não importa o lugar onde estou, o que importa é com quem eu estou, aonde eu estou, porque se eu estiver no deserto com Jesus, eu estou no melhor lugar do mundo. Meu Deus, Alabadaracandarábia, eu estou sentindo ele aqui. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Nós vamos orar a Deus, o tempo já é longo, já passou do tempo. Vai, não, você podia pregar mais, estava bom. Eu gosto desses mistérios pentecostal, assim, né? Gideões, né? Tem toda uma pegada. Tá voando. Ele coloca um fundo aqui, eu vou longe. Parece que eu estou na conferência. Deus te trouxe aqui, sabe para quê? Para te fortalecer. Para lembrá-lo e lembrá-la que maior na sua vida é Ele. Glória a Deus. Maior do que todas as circunstâncias continua sendo Ele. Maior do que qualquer oposição continua sendo Ele. Não há capeta no inferno, não há homem na terra que vai poder parar, roubar ou tirar aquilo que Deus tem preparado para você. Você recebe essa palavra? Quando alguém vem falar, pastor, vai ter muita oposição. A minha cara, nem durmo. Descansa, quem te prometeu garante. Eita Jesus, eu tô todo arrepiado. Dá um toque na irmã que está do teu lado, é que ela já está até chorando. Rabataracia, cutuca ela aí. Ó para mim, Deus é Deus grande, viu? Descansa, porque Ele continua sendo médico dos médicos. Lebadaracominaracandarábia. Eu vejo um anjo descendo do teu lado aqui pela fé, e o Senhor fala ao meu coração: eu estou descendo para resolver, eu não estou descendo para palpitar, eu não estou descendo para aconselhar. Tu verá a minha mão e me glorificará. Fica na minha presença, porque o diabo entrou para fazer um rebuliço, mas eu estou entrando para organizar a tua vida e colocar as coisas em ordem. Eu sou o Deus da tua saúde. Você pode aplaudir a Jesus Cristo? Aleluia! Irmão, vocês vão ver o que vai acontecer em agosto. Vocês vão ver profeta de verdade no altar lá. Eu estou longe demais, mas não vou chegar lá. Mas vocês vão ver o homem de Deus subindo lá, para Deus usar de maneira poderosa. Nós não vamos levantar altar para homem nenhum, mas nós reconhecemos aquilo que Deus deu para alguns homens nesse país já. Amém ou não amém? Olha para mim, você só recebe a unção que você respeita. Guarda isso. Nunca vai ser, nunca vai ter. Sabe por quê? Porque você escarnece aquilo que vem de Deus. Por isso que tem gente que fica colocando vídeo de piadinha das igrejas pentecostal, aí chega no culto e fala: não senti nada. O Espírito Santo fala: você fica me escarnecendo na rede social. Você fica colocando vídeo lá com gente rodopiando. Você não sabe se é o capeta, se é a carne, mas pode ser o meu espírito. Alguém um dia olhou e disse: sabe o que é isso aí? É obra do diabo. Aí Jesus levantou e falou: cuidado, alto lá. Porque uma coisa é você blasfemar e falar dos homens, outra coisa é você falar mal da religião, outra coisa é você entristecer o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19 ele diz: não apagueis o Espírito que há em vós, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que foram selados para o dia da redenção. Cala a tua boquinha, fica quieto, para você não perder a oportunidade de receber dele a sua presença, a sua unção e a sua graça. Jonathan Edwards, pastor batista tradicionalíssimo, tinha problema com os dons espirituais. Aí Deus decidiu descer lá na América. Aí Deus desce na América e começa um grande avivamento na América. Mulher de Jonathan Edwards, dizia ele que era uma mulher não tão crente como ele pensava ser. Era um erudito, um homem formado, muita letra, douto. De repente a mulher dele tem uma experiência sobrenatural, cai no mistério, entra na unção, entra no ré, entra no dó, no mi, no sol. Oh glória! Eu sou pentecostal até o tutano do osso. Se você não gosta, filho, vai para uma igreja mais gelada, porque aqui o fogo cai, nós gostamos dos mantos. Oh glória! Nós amamos a palavra, mas nós gostamos do poder também. Oxalá que ele desça
desça hoje, como desceu na igreja de Atos, no capítulo 2, e encha esse lugar da presença. Será que tem alguém aqui que deseja ser batizado, ser cheio do Espírito Santo? Aí ela diz, aí Jonathan Edwards, em uma das suas citações, vai dizer: eu conheci uma mulher, e essa eu sei que o testemunho é real e evidente. Ela levitou na presença de Deus. Aí lá pelas tantas ele vai dizer que essa mulher que levitou era a mulher dele. Aí não tinha como ele dizer que não era verdade, porque contra fatos não há argumento. Tem gente que quer racionalizar experiências profundas com o Espírito. Não dá, viu, meu amor? Não tem como. Deus não te chamou para vir para a faculdade, Ele te chamou para vir para a presença. O dia que você entender tudo que Deus está fazendo, você sentou no lugar dele. É por isso que Ele nunca vai deixar homem na terra descobrir os seus mistérios. Sabe por quê? Porque senão eles vão tornar doutores da divindade. Os quartos membros da trindade vão dizer: não, Deus entra por aqui, sai por aqui. Ele disse: não, o meu espírito é como o vento, ele não sabe para onde vem, ele não sabe para onde vai. Recebe ele aí, vai, seja tocado pela presença. Fecha os teus olhos que a presença está aqui. Isso, diga a Ele: Senhor, me toca, Senhor, me visita, eu quero sentir a Tua presença. No santo dos santos, adora. A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu. Coloca a mão no teu coração, repita comigo essa oração: Senhor Jesus, me visita pelas madrugadas. Espírito Santo, me acorda nas madrugadas, me dê experiências sobrenaturais com Teu Espírito. Eu quero sentir a Tua presença. Destrava todos os bloqueios e medos que eu tenha do Teu Espírito. Me permita mergulhar mais fundo na Tua presença. Que todo bloqueio, que todo impedimento, diga isso a Ele, seja removido agora, seja arrancado agora. Que toda obra satânica e diabólica caia por terra da minha vida, seja arrancada da minha vida, seja tirada da minha vida. Me dê do Teu Espírito, me dê da Tua presença, me dê do Teu fogo, me dê da Tua unção, me batiza com a Tua presença. Você que ora em língua, abre a boca, começa a orar. Isso, enche esse lugar da presença de Deus. Você não veio aqui para passar o teu tempo, você veio aqui para abrir o céu. Rasga o céu com a tua adoração. Vai, vai, isso, vai. Lapada. Santo Espírito, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta. Irmãos, eu estou na direção do Espírito. Continua com seus olhos fechados. O Espírito de Deus falou para mim que ia batizar a gente com o Espírito Santo aqui. Eu estou falando para quem crê. Quem não crê, fica em paz. Sabe teu olho, pode sentar. Isso, fecha os teus olhos. Deus está renovando vasos aqui. Deus está renovando. Irmão, você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver coisas extraordinárias em Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abre o teu coração e a tua boca começa a adorá-lo. Começa a dizer a Ele o quanto Ele é lindo. Ele quer habitar em você, te encher da presença dEle. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou teu lar. Diga isso. Mude
as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Aleluia. De lugar. Isso, começa a dizer a Ele palavras de adoração. Começa a dizer a Ele: Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Eu quero receber um toque do Teu Espírito. Eu quero receber a Tua presença. Eu quero receber um toque do Senhor. Pai, enche esse lugar da Tua presença. Meu Deus, restaura, fortaleça, edifica, consola, Jesus. Consola, Jesus. Fortaleça, Jesus. Oh, 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 derrama Espírito Santo. Xalabadarabadarabácia. Ele sara minha alma. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou o Teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, sua morada. Olha os obreiros ligados aí. Xalorebrablada lavassaio cominaia. Xiribine colobre comidorine bacia. Oh, glória! Uau! Seja tocado pela presença de Deus. Seja revestido pela presença de Deus. Seja visitado pela presença de Deus. Liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Diga isso a Ele. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Aleluia. De lugar, Senhor. Diga a Ele: o seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Você pode declarar Ele isso. sara minha alma. O seu perdão, Jesus. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Cura, Jesus. Cura a nossa alma. Cura o nosso coração. Senhor, visita o Teu povo. Levanta uma igreja pujante, uma igreja forte, poderosa em Deus, uma igreja que anda no poder do Teu Espírito, que não milita segundo a carne, mas segundo o Teu Santo Espírito. Senhor, abre o nosso coração, coloca à disposição em nosso espírito para buscar a Tua presença, e que se cumpra em nós aquilo que está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. Nos permita encontrá-lo, para a glória de Jesus, o nosso Senhor. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia.